muitíssimo obrigado e obrigado por esse testemunho bonito de gente como a gente vivendo o incrível momento de ser um missionário. Gente, obrigado, Matheus, obrigado aí o pessoal da Missão Bahia Extremo Sul por estar liderando e trazendo esses testemunhos que são inspiração. Hoje você está vendo a história de alguém. Amanhã vai ser você contando a sua história em nome de Jesus. Galerinha, eu estou convencido disso, de que as histórias são muito bonitas, são muito boas. Mas a melhor história que você pode contar é a sua. A melhor história que você pode contar é a sua com Jesus. Essa história é fantástica, essa história é incrível. Mas bem, antes da gente começar a nossa aula, eu gostaria de pedir que você fechasse seus olhos, abrisse seu coração e vamos falar com Deus antes da gente abrir o momento mais específico do conteúdo de hoje. Querido Senhor Jesus que habita nos mais altos dos céus, obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado porque o Senhor está aqui conosco, porque o Senhor nos abençoa, nos guarda, nos tem sempre em tuas mãos. Obrigado porque mais uma vez podemos abrir a tua palavra, abrir a palavra de Deus para aprender sobre ela, aprender sobre a missão, nos preparar cada vez mais e melhor para viver coisas extraordinárias, porque isso o Senhor nos prometeu que viveríamos no final da história dessa terra. Senhor Jesus, eu gostaria de consagrar essa geração e esse grupo de jovens adolescentes que estão aqui nessa reunião hoje, consagrá-los em tuas mãos, para que eles sejam grandes instrumentos de propagação do evangelho, grandes missionários em casa e fora dela. Em nome de Jesus te pedimos e desde já agradecemos. Amém. Muito bem, gente muito bonita. Deixa eu colocar aqui a apresentação. E hoje a gente vai estar lidando com perguntas, ok? Vamos estar lidando com duas perguntas basicamente. Eu queria que você já notasse, se você ainda não notou, mas que você se desse conta de que o nosso conteúdo ele está sempre modulado por perguntas, ok? Modulado por questões que a gente vai colocando e a tentativa é que a gente coloque perguntas que sejam práticas e até às vezes até óbvias. Eu parto do pressuposto de que tudo que está na palavra de Deus, ainda que eu já saiba, é uma bênção estudar de novo. Eu também parto do pressuposto de que, às vezes, a gente toma por sentado, ou toma por um fato tácito da realidade, que todo mundo sabe de todas as coisas na igreja. Então, eu não parto desse pressuposto. Eu sou um filho de pastor que fiz estudo bíblico já depois de grande. E eu vivi a vida como se todo mundo, beleza, ele já sabe disso, já sabe daquilo. E na verdade eu não sabia. Então, vamos aqui, cada passo um por vez. Perguntas de hoje. Por que eu tenho que compartilhar o evangelho? Por que eu tenho que compartilhar? Segunda pergunta. Por que tem que ser eu? Mas antes dessa pergunta, eu quero fazer um merchan aqui com vocês, ok? Posso fazer uma propaganda aqui, professor Eliane? Uma propagandinha. Quer ver histórias de missionários, de gente aqui da ULB, que está no campo missionário, já voltou e está fazendo a diferença, vai lá nesse canal. A gente abriu aqui um canal chamado Missioncast, onde a gente conversa só com voluntários, missionários da nossa união, que já foram para o campo missionário, estão voltando, ou então que ainda estão por lá. E essa semana a gente conversou com a Williane. Williane foi estudante de odontologia aqui no UniAN e ela foi para o Djibouti. Ela ficou lá 6 meses no Djibouti, um lugar muito desafiador. E se você quiser mais notícias sobre esse movimento voluntário, vai lá no Instagram da gente, Voluntários Base, e vai ser uma bênção para você. Alguém me perguntou, pastor, o senhor estava na China, foi? Eu falei, sim. E o senhor comeu coisa esquisita? Então, antes, para matar aqui a curiosidade de todo mundo, a resposta é sim. As pessoas comem muitas coisas esquisitas lá. Ah, pastor, tem espetinho de escorpião? Tem, mas é para turista. Pastor, tem espetinho de cobra? Também tem, tá aí na foto, mas é mais para turista. O que as pessoas comem então no dia a dia, pastor? Muito arroz, muito macarrão, macarrão é em geral de arroz ou então de alguma verdura,
muitos ovos, inclusive esse ovo que está aí no canto superior da sua tela, canto superior esquerdo da sua tela, é um ovo enterrado. Eu não sei se você é fã de culinária, se você é um Masterchef aí, um Fisher Masterchef, mas eu gostaria de compartilhar a receita com você. Caso você fique curioso, você pega um ovo, mela na argila, depois bota no pó de serra, enterra por 3 meses e depois volta para pegar o ovo. Aí você tira a casquinha, lava ele um pouquinho e come. É isso aí. Tive que comer isso uma vez, orei, pedi ao Senhor força e... Não, 2 vezes eu tive que comer esse negócio aí, é muito ruim. Mas aí eu falei, Senhor Jesus, talvez para esta hora o Senhor me trouxe aqui. Para esta hora cheguei, para esta hora nasci, e eu e minha esposa tomamos o voto da Esté. Tinha vezes que era assim, a Bíblia deixa comer, e é para me aproximar das pessoas, eu dizia, perecendo, perecerei. Aí comia, orava ao Senhor, tomava um carvão vegetal e ficava por essa, irmão, dava tudo certo. E as meninas ali embaixo, olha, alguém perguntou aqui, tem gosto de quê? Tem gosto de gelatina de água sanitária. É muito ruim. É como se fosse uma gelatina de água sanitária dragão. É o gosto desse negócio aí. É bem ruinzinho. Ali embaixo, talvez as meninas gostariam de saber, é um ninho de saliva de andorinha. A andorinha faz esse ninho com a própria saliva e é basicamente feita de colágeno. As mulheres compram isso aí a preço de ouro. Elas tomam nessa sopinha aí meio gosmentinha, mas dizem elas que a pele fica show de bola. Passada a propaganda e passada a curiosidade dos que achavam que na China só se come coisa esquisita. Ah, pastor, come cachorro? Em alguns lugares, em alguns lugares. E se você gosta de um show-show, não leve seu show-show para a China, porque é um dos cachorrinhos que mais viram um espetinho. Parte séria agora. Grande comissão. Quando Jesus chamou os seus discípulos, ele disse: Olha, venham que eu vou fazer vocês pescadores de homens. Ele então passa 3 anos com seus discípulos, 3 anos e meio, treinando, vivendo com esses discípulos, entendendo o caráter dos seus discípulos, expondo os discípulos a oportunidades de serviço e de exercício da humildade, exercício do amor um ao outro. Jesus ensinou na prática, na teoria e na prática. Ele passou muito tempo com seus discípulos. Passado o momento da cruz, passado o momento da ressurreição, passado o momento de estar com os discípulos depois da ressurreição, Jesus então fala para os seus discípulos o que a gente conheceu como a grande comissão, ok? Ou o grande mandato, a grande missão da igreja, que está lá em Mateus, no capítulo 28, dos versos 18 e verso 20. Existe um outro texto da grande comissão que está em Lucas, mas a gente vai ficar com o texto de Mateus, porque é um texto um pouquinho mais conhecido. Querido adolescente, nós não temos nada que compartilhar com o mundo que eles já não tenham, a não ser a palavra de Deus. É por isso que eu queria te pedir agora. Tá com a Bíblia? Pega a Bíblia e abre, ó. Eu tá aqui com a minha Bíblia. Pega a Bíblia e abre. Não tá com a Bíblia? Olha aqui na tela, o texto vai estar aqui. Mas a gente precisa estar fincados na palavra do Senhor Jesus. A nossa missão vai ser bem-sucedida à medida que nós sejamos ancorados, estejamos, aliás, ancorados na palavra do Senhor e navegando por onde quer que Ele queira, mas sempre ancorado na palavra do Senhor. Mateus 28, verso 18 e verso 20. Jesus disse assim para os seus discípulos: E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Primeira coisa que Jesus diz é o seguinte: olha, antes de dizer o que eu vou te dizer, eu preciso que vocês saibam que é meu, me é dado todo o poder no céu e na terra. Agora, por que Jesus pode dizer isso? Ora, ele venceu o pecado com a sua vida imaculada e ele venceu a morte na ressurreição, ok? Ele venceu as duas consequências do pecado. Ele conseguiu vencer o pecado, coisa que Adão e Eva não conseguiram. E ele conseguiu vencer a morte, coisa que ninguém jamais conseguiu vencer, a não ser através do poder de Deus, como foi no caso do Enoque, foi o caso de Moisés, foi o caso de Elias. Dois deles nem tiveram que sofrer o resultado, né, do pecado, o salário do pecado, que é de fato a morte. Então, olha só, Jesus chega para os discípulos, e eu gosto sempre de imaginar a Bíblia na linguagem de Mavi, tá? Fica assim, imaginando a Bíblia na linguagem de Mavi.
não foi bem assim não, tá? Eu estou imaginando aqui na minha cabeça, como eu leio a Bíblia, como a Bíblia soa na minha cabeça. Eu disse assim, brother, chega aqui, deixa eu te falar um negócio. Eu tenho autoridade. O que eu vou te dizer agora, eu tenho moral para dizer. Eu venci o pecado na minha vida, eu venci a morte na ressurreição, e eu venci todas as tentações dizendo está escrito. Eu curei o cego, eu curei o paralítico, eu ressuscitei os mortos. Então, o que eu vou te dizer agora? Eu tenho um pouquinho de moral para dizer. Eu venci a morte, eu estou sentado à destra do Pai, irmão. Eu fui para o céu, estou sentado à destra do Pai. Os anjos me louvam. Eu venci tudo. Então, agora eu vou te dizer um negócio, tá? Segura aí a onda. O que eu vou te dizer, eu tenho moral para dizer. Eu tenho autoridade para dizer o que eu vou te dizer agora. Portanto, ó, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Não é só no céu. Não é só na terra, é ambos. Por que eu tenho esse poder? Por que eu tenho essa autoridade? Porque eu venci o pecado na vida e a morte na ressurreição. Ide. Primeira coisa, vai. Ninguém cumpre a missão ficando onde está. Primeiro, ide. Ide fazer o quê? Faça discípulos de todas as nações. A palavra aí, nações, não é países, como pode soar a palavra no português, mas a palavra em grego é etnos, ou seja, etnias, grupos diferentes de pessoas. Amanhã eu vou trazer alguns dados sobre os grupos distintos de pessoas ainda não alcançadas pelo Evangelho, e há muita coisa ainda para a gente fazer. Olha, ele diz: portanto, ide, vai, façam discípulos de todas as nações, de todas as etnias, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, primeira coisa, eu tenho moral para dizer. Jesus diz: o que eu vou dizer agora? Eu tenho autoridade para dizer. Vai, não fica. Vai, participa, levanta do banco, porque adolescente não foi feito para ficar sentado esquentando o banco. Nós fomos feitos para levantar a cadeira, para cantar, para louvar, para fazer acontecer, para carregar os alimentos, para ir à frente, para ir no desfile, para ir para o Caleb, para ir para o Oim. Nós fomos feitos para isso, certo? Então, não é para ficar sentado. Primeira coisa é vai, ninguém cumpre a missão ficando. Segunda coisa, façam discípulos. Fazer discípulo é a mesma coisa que fazer um amigo para a vida. É fazer amizade. Mas uma amizade que não é assim, uma amizade simplesmente de peito aberto. É amizade como quem está vinculando-se com o outro, buscando o absoluto melhor para o outro. E deixa eu te contar uma coisa: não há nada melhor que a gente possa compartilhar do que o ticket de entrada para a vida eterna, que é Jesus. Irmão, você gosta do teu amigo? Deixa eu te falar aqui uma coisa bem para você. Eu tenho certeza que você tem um amigo que está afastado da igreja, ou então que não conhece de Jesus, ou então que simplesmente não teve curiosidade. Sabe que o melhor que você pode fazer para o seu amigo é garantir que a tua amizade seja eterna. É garantir que o teu amigo, a tua amiga, essa pessoa do seu coração, vá para a vida eterna com você, irmão. Isso é ser discípulo, isso é fazer discípulo. Ora, aí como é que Jesus fazia discípulo então? Ele comia com os discípulos. Ele dormia no mesmo lugar dos discípulos. Ele ia para os lugares, viajava com os discípulos. Ele fazia tudo com os discípulos. É por isso que eles eram discípulos de verdade, não simplesmente umas pessoas que ele convidava para vir de vez em quando, quando ele pegava na sinagoga. Era o tempo inteiro. Mas deixa eu te contar uma coisa: quando Jesus se misturava com os pecadores, com os discípulos dele, com todo mundo, ele sabia muito bem para onde ele queria levar essas pessoas. Não use a necessidade de fazer discípulos para se misturar com quem está te influenciando para ir para o caminho do mal. Você precisa ser influência e trazer essas pessoas para o caminho de Jesus. Mas isso é consciente. Isso acontece quando a gente se envolve nos projetos. Isso acontece quando a gente veste a camisa do Fischer. Isso acontece quando a gente mergulha de cabeça no ministério dos jovens e dos adolescentes, nos desbravadores. Isso acontece quando a gente está envolvido. Aí a gente faz discípulos, senão a gente simplesmente faz amizades. Terceira coisa, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ei, deixa eu te contar um negócio aqui, até tirar. Você sabe de onde é que vem a ideia de batismo?
Levanta a mão, quem sabe aí onde é que vem a ideia do batismo. Vai no chat. Me diz aí, de onde é que vem a ideia do batismo? De onde é que vem a ideia de batismo? Quem sabe? Levanta aí a mão. Quem sabe de onde é que vem a ideia de batismo? Ninguém? Júlia aqui da B, Moisés Souza, ABN Mateus, ninguém? Me diga aí. Diga, opa, duas pessoas aqui levantaram a mão. Matheus Mendes, escreve aqui no chat. O que que você acha? De onde é que vem a ideia do batismo? Deixa eu ver se alguém sabe aqui. O Matheus, a Maís, o Samuel, eles todos, a Nicole levantou a mão. Escreve ali no chat de onde que você acha que vem a ideia de se batizar. Olha, batismo é uma coisa tão importante que até Jesus foi batizado. Até Jesus foi batizado. Cadê aqui no chat? Não estou vendo aqui a turma escrevendo no chat, então eu vou contar aqui para vocês. Vou contar aqui para vocês. Lembra e vai aqui no chat, tá? Interage aqui comigo no chat. É importante a gente fazer esse bate e volta aqui com vocês. Muito bem, vamos lá. Ah, a Sofia diz: a ideia do batismo vem de Deus. Foi ele quem orientou esse ato como um símbolo de arrependimento. Certíssimo, Sofia. Mandou muito bem, Nicole. Escreve aí, você está com a mão levantada. Escreve ali no chat que agora o chat está aberto. Olha, deixa eu lembrar aqui com vocês um episódio da Bíblia que explica essa coisa do batismo. Lembra o que, que o povo de Israel fez logo depois, quando eles saíram do Egito? Eles foram para o deserto. Quando estavam lá no deserto, veio o Faraó com os seus soldados. Ok? Todo mundo aqui comigo? Fica aqui comigo, hein? Fica comigo, porque essa é uma viagem que é muito importante para a gente entender essa coisa do batismo. Mateus, assim, representa a ressurreição espiritual. Tá certíssimo, Mateus. Mas deixa eu te contar de onde é que vem a história, a ideia do batismo. O povo de Israel sai do Egito, certo? Todo mundo lembra dessa história. Eles ficam agora na frente do Mar Vermelho. Na frente do Mar Vermelho, eles têm um problemaço. Na frente está o Mar Vermelho, dos lados estão as montanhas, atrás está a estrada de onde eles vieram. E bem atrás, de onde, na mesma estrada, eles veem o faraó vindo com seus soldados. No momento crucial, Moisés levanta o seu cajado, um vento passa gigantesco, o mar se abre. E o povo passa em terra seca até o outro lado. Mas pergunta, quem que foi que passou pelas águas? E lá do outro lado, eles começaram uma jornada que levava para onde? Escreve aqui no chat para mim. O povo de Israel passou pelas águas e lá do outro lado, eles começaram a jornada para onde? Perfeito, Valdêncio e Maísa disseram Canaã. Canaã. Pergunta, quem foi que morreu? Quem foi que morreu no Mar Vermelho? Quem foi que ficou no Mar Vermelho? Os egípcios, os soldados egípcios, aqueles que representavam a obrigatoriedade de adorar ídolos, aqueles que representavam a opressão do povo de Deus, aquela figura que representava a falta de liberdade de adorar o Deus criador dos céus e da terra. Então, quem que fica no mar? Aquilo que representa o pecado. E então o povo saiu do outro lado do mar para começar agora uma caminhada que levava a Canaã. Sacou? Isso é batismo. Entenderam agora de onde é que vem a ideia do batismo? De onde é que vem o conceito da ideia de batismo na história do povo de Israel? Eles passam no mar, eles passam pelas águas, e o que fica lá nas águas? Aquilo que representava o pecado. Isaías disse que Deus coloca os nossos pecados lá no fundo do mar. Então, olha só, o que é batismo? É quando eu saio da opressão, da escravidão, da idolatria do Egito, eu atravesso as águas onde fica aquilo que representa o meu pecado. O pecado fica lá. E eu começo agora uma jornada através do deserto para a terra prometida. Certo? Isso é batismo. É isso que Jesus está convidando a gente para fazer. Ele diz assim: olha, ide, façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas tem um outro passo, e esse outro passo é crucial. Esse outro passo é crucial. Olha o que ele diz: ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Quais são as quatro coisas, então, que estão aqui contidas? Primeira, ide, vai, façam discípulos, batizando
ensinando. Agora eu quero ver a turma aí bem ativa no chat, hein? Quem é, segundo esse texto que a gente acabou de ver, quem é que envia? Quem envia? Quem é aquele que envia? Escreve aí pra gente, escreve aí pra gente. Quem é aquele que envia? Muito bem, é Jesus. Perfeito. Quem envia é Jesus. Muito bem. De quem é a autoridade? De quem é a autoridade? É dele. É dele, é de Jesus. Ele disse aí: a autoridade é minha. A autoridade é minha. Eu tenho autoridade, toda a autoridade sobre os céus, para poder dizer para vocês: vão. Muito bem. Quem é enviado? Quem foi que foi enviado? Nós, os seus discípulos de hoje em dia, discípulos em 2025, nós somos esse povo. E a quem somos enviados? Para quem? Ao mundo, para o povo, a todos em nossa geração, perfeito aí, ó, tão bom desbravador aí, hein? A todos, muito bem, a todas as nações e povos, a todos os etnos, a todos os grupos étnicos. O que é que deve ser feito então? Jesus mandou a gente faz o quê? A gente faz o que lá? Olha o que a Bíblia diz. Lembra, fica no texto bíblico. Larissa diz pregar, tá tudo certo. Mas o texto diz para a gente ir e a gente faz o quê? Faz discípulos, batiza e ensina. São essas três coisinhas. Depois de ir, é fazer discípulos, batizar e ensinar. Não é só batizar, não é só ensinar, não é só fazer discípulos. São essas três coisas. Muito bem. Qual é a fonte do poder para a missão? Claro, que é a palavra de Deus. É a palavra, essa é a fonte de poder para a missão. A palavra, o Espírito Santo conosco. E qual a duração da missão, irmão? Qual é a duração da missão? Vai até quando? Até que Jesus volte. A duração da missão é até ter perdidos, até o momento em que haja gente para salvar, gente como a gente que precisa do Senhor Jesus Cristo. Portanto, olha, existe aí um ciclo, existe aí uma roda, uma espiral, que é uma coisa maravilhosa. Primeira coisa é ir. Ninguém cumpre a missão ficando, tem que ir, depois tem que discipular, depois batizar. E a Bíblia diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E o que Jesus acabou de ordenar? Fica aqui comigo nessa pergunta, hein? Jesus diz assim: me é dado toda a autoridade sobre os céus e a terra. Portanto, ide, façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O que Jesus acabou de ordenar? Quero ver primeiro aqui no chat. O que Jesus acabou de ordenar? Opa, ele ordenou aí fazer discípulos. Maísa matou a charada. Parabéns, Maísa. É um ciclo. E esse ciclo vai terminar quando? Quando Jesus voltar. Depois que eu for, depois que eu discipular, depois que eu batizar, depois que eu ensinar, o que que eu ensino? A nova pessoa que eu trouxe para Jesus. O que que eu devo ensinar? Eu devo ensinar a ir, discipular, batizar. E essa pessoa vai fazer o que então? Vai ensinar a ir, discipular, batizar. E ela vai ensinar o quê? A ir, discipular e batizar. Ensinando agora em um ciclo. A gente às vezes fica só com uma parte do ciclo, né? Mas primeiro a gente tem que ir, tem que sair da zona de conforto, tem que fazer coisas que a gente não sabe fazer mesmo, tem que aprender coisas novas, tem que ir mais longe, tem que fazer mais e melhor. Discipular, batizar, ensinar. Ensinar. Muito bem. Esse é um ciclo que acontece só quando a gente vive essa essa estrutura. O texto, então, tem uma estrutura que é bem clara. Primeiro, a autoridade. Depois vem uma ordem. Depois vem uma instrução. Primeiro, Jesus deixa bem claro: a grande comissão não é feita através da autoridade da igreja. A igreja tem o seu local, mas a fonte da autoridade da missão não é a igreja, é Jesus Cristo, nosso Senhor. A ordem vem dele. E a instrução de como fazê-lo também vem dele. Também vem do Senhor Jesus. Vamos lá. Por que pregar então? Porque Jesus falou, irmão. Nós somos cristãos porque nós seguimos a Cristo.
E a gente precisa acabar com essa ideia de que eu me defino. Nada encontra em si a sua própria definição, a não ser Deus. Não sei se vocês curtem um pouquinho alguns raciocínios um pouquinho mais densos, mas me escuta pelos próximos 27 segundos e 45 milésimos. Nada encontra em si o ponto de referência através do qual uma definição seja possível. Tudo é definido por alguma coisa que está fora de si. Você está na frente de um computador e esse computador não se define. Quem define esse computador é você e você está fora do computador. Você não se define. Quem te define é Deus, a única pessoa do universo que tem em si as faculdades necessárias, as ferramentas necessárias para autodefinir-se, sem precisar de nenhuma outra referência. É Deus. É por isso que ele disse para Moisés: Eu sou o que sou. Eu não consigo te explicar usando outra referência. Quando eu pergunto para você o que você é, você provavelmente vai dizer o seu nome ou a sua profissão, ou de onde você veio. Mas essas coisas são parte do que você é, não é o que você é. Somente Deus tem o poder de autodefinir-se. A gente tem que acabar com esse negócio de dizer que eu defino o que a igreja deve fazer, como deve ser a vida espiritual, o que é certo, o que é pecado, o que não é pecado, o que é aceitável, o que não é aceitável. Por que que a gente vai pregar então? Porque é uma ordem de Deus. Jesus é Senhor e Salvador. Não é só Senhor, nem só, não só Salvador. Segunda razão, porque o fim só vem depois da pregação do Evangelho. Toda vez que muda um papa, né? Fica uma galera aí, ó, agora mudou o papa, vamos tal coisa, agora vem o decreto dominical. Eu não estou dizendo que essas coisas não serão verdades. Nós temos uma palavra profética bem clara e uma sequência escatológica que a gente deve prestar atenção e respeitar. Mas a única coisa que está na nossa mão para participar desse movimento de pregar o evangelho a todo mundo e então vir o fim, é pregar o evangelho. Olha só o que Mateus, no capítulo 24, 14 diz. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo como testemunha a todas as nações. E depois disso é que o fim vai vir. É depois que a gente pregar, depois que a gente se esforçar, depois que a gente colocar a mão no arado e pregar o evangelho para todos os lados, os mais longínquos aos mais pertos. E a quarta razão, porque o primeiro a ser salvo é o missionário. E eu quero fechar esse momento aqui com vocês, ou essa segunda metade da nossa aula, com uma história pessoal. Eu falei para vocês que meu pai é pastor, eu cresci na igreja, tive esse grande privilégio, mas como vários filhos de pastores, eu não sei se tem algum aqui, mas eu vou falar para você que é filho de adventistas de berço, é filho de cristãos desde sempre. Eu vou falar uma coisa aqui para você. A primeira razão, ou uma das grandes razões pelas quais a gente deve ser um missionário, é porque o primeiro a ser salvo é o missionário, irmão. Você tem que pregar, é porque exercitando o trabalho pela salvação dos outros, é que a tua salvação vai estar garantida. Tá cheio de filhos de cristãos, filhos de anciãos, filhos de adventistas do sétimo dia, gente muito, muito boa, mas que tem filhos que não têm uma experiência verdadeira com Jesus. Deixa eu te contar uma coisa. Você que é filho de evangelista, filho de ancião, filho de diácono, filho de pastor, Deus não tem neto, ele só tem filho, irmão. A vida espiritual do teu pai, o compromisso do teu pai, da tua mãe com Deus, vale para a salvação dele ou dela, não vale para a sua. Você precisa de uma relação pessoal com Jesus. Por que pregar então? Porque o primeiro a ser salvo é o missionário. Deixa eu te mostrar uma foto. Esse aqui são dois filhos de pastores e um amigo. No ano era 2020 e... Não, 2020 não, 2006 ou 2007. Não, era 2006. 2006, nós estávamos no colégio, aqui no UniAN, vivendo uma vida normal, sem muito grande... Não fazendo muita besteira, mas também sem muito compromisso com Deus. E chegou um dia um pastor aqui na semana de oração que fez um apelo maluco, um apelo doido, nunca tinha visto um negócio daquele. Ele disse o seguinte: olha, você que está aqui na igreja, você que é filho de pastor, você que é filho de cristãos, e então você não está vivendo o ideal de Deus, você está vivendo aí uma vida que nem está no mundo, nem está na igreja. Faça um favor, vá embora da igreja, saia da igreja. Eu falei, eita.
Eu já tinha escutado um bocado de sermão, mas sermão apelo para sair da igreja, eu nunca tinha escutado. Você que não está vivendo o ideal de Deus, então ele bateu assim com força. Aí, Mara, tu que tá aí com a câmera ligada, vou falar porque eu vou contar com você essa história, tá? Eu voltei triste, Mara, para o quarto. Os amigos tudo voltou triste. E a gente decidiu, nas próximas férias, dedicar as nossas férias a Deus, as nossas férias a Jesus. E nós fomos para um lugar chamado Dormentes, a 150 quilômetros de Petrolina, um lugar longe, longe, longe. Era tão pequeno o lugar que a placa de bem-vindo era a placa de volte sempre. Só tinha uma rua no lugar. Quase não tinha cachorro, mas jegue tinha muito jegue na rua. E a gente chegou lá para fazer revivamento espiritual na igreja, só que a gente nunca tinha pregado, nunca tinha cantado, nunca tinha feito nada. E então chegou o meu dia de pregar e eu morri de nervoso. Não fui visitar nesse dia, fiquei ali no quarto escrevendo o meu sermão. Eu chego na frente do púlpito para pregar o meu sermão e daqui um pouco eu esqueço absolutamente tudo. O meu papel não fazia mais sentido. Já aconteceu com você? Você tipo faz um papelzinho para fazer a apresentação de um seminário, um trabalho ou coisa parecida. Aí você pega assim o papel, sua anotação e não faz sentido nada. Você fala assim, meu Jesus, eu falei, meu Jesus, eu vou passar uma vergonha aqui muito grande. Era esses microfones de fio, né? Aí eu comecei a esticar o fio, enrolar o fio na mão, ficando nervoso, não sabia o que dizer. O sermão era sobre Pedro, mas eu não lembrava mais qual era o texto. Aí eu peguei as minhas anotações e eu não conseguia entender a minha letra. Minha letra também não é muito bonita, mas foi pior, eu não conseguia entender a minha letra. Aí eu estava tão nervoso que eu comecei a puxar o microfone e teve um momento que eu despluguei o microfone. Aí na hora que eu despluguei o microfone, eu fiquei assustado, eu soltei o fio. Aí era um bocado difícil aí, pá, no chão. Eu falei, meu Jesus, chegou um diácono, foi e plugou o microfone de novo. E eu já suando, 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 mas eu lembro que eu fiz uma oração. E eu pedi, Senhor Jesus, eu vou passar muita vergonha. Não me deixa passar vergonha. Me desculpa. Eu sei que eu não estou vivendo uma vida correta ao teu lado, mas não me deixa passar vergonha. Peguei o microfone, o sermão que era para durar meia hora, não durou uns 7 minutos, terminou. E eu, morto de vergonha, fui lá para a porta, né, para cumprimentar as pessoas. E teve uma pessoa que veio, um agricultor. Tava lá com a sua roupinha de agricultor, com um chapeuzinho de couro. E ele olhou para mim, olhou para os meus olhos, para um adolescente de 16 anos de idade, que não tinha nada muito grande na vida para dizer que fez, que não vivia o ideal de Deus, que estava longe de entender o amor que o pai dele tinha por esse Jesus, que ele pregava com tanto amor. E esse senhor então veio, apertou a minha mão e disse: Obrigado, pastor, Deus te abençoe. Na hora que ele falou isso, eu não consegui mais cumprimentar a mão de ninguém. Eu fui pro banheiro chorar. Eu chorei, 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 porque eu entendi que, mesmo distante do Senhor Jesus, Ele podia me resgatar e me usar. E falar da palavra de Deus através da minha boca, levar salvação para alguém. Eu falei, meu Deus do céu, como que Deus pode fazer isso? Que coisa maravilhosa, era um misto de vergonha e alegria e gratidão e mais vergonha e vontade de sair gritando e agradecido e mais vergonha ainda. É assim que Deus faz com a gente. Deixa eu te contar uma coisa. Você só vai entender o Jesus que os teus pais amam no momento que você pregar o nome dele para alguém. Tá na hora de parar de esquentar um banco. Vamos pegar o microfone, vamos pregar o evangelho, vamos dar estudo bíblico, vamos ir para a segunda, terceira, quarta milha, sei lá o que que você vai fazer. E o incrível disso, eu acho que eu nunca, eu não conto essa história com alguma frequência, também nem preparei aqui para mostrar para vocês, mas o incrível disso, como Deus faz as coisas, é que nesse mesmo ano, nessas mesmas férias, tinha um grupo fazendo uma coisa muito parecida no Ceará. E uma moça chamada Statielma liderou lá um grupo. E no ano seguinte, o pastor Adailson pegou essas duas histórias, fez lá um projeto chamado Caleb, fez um vídeo lá inicial
Só que o vídeo tem eu lá com uns 16, 17 anos, é bem vergonhoso, bem vergonha alheia. Mas ele foi e lançou esse negócio e virou o Projeto Caleb. Quando a gente se coloca nas mãos do Senhor Jesus para ser um instrumento na mão dele, milagres acontecem de verdade. E por que que tem que ser eu? Por que que eu tenho que pregar o evangelho? E aqui a gente vai terminar nossa aula. Porque só você pode contar a sua história. Hoje eu contei a minha história para vocês. Hoje eu contei a minha história para vocês. Hoje eu abri um pouquinho do meu coração, da minha vulnerabilidade, da minha intimidade com Deus, da minha trajetória. Por que que tem que ser eu? Porque só eu consigo contar a minha história com Jesus. E talvez a minha história com Jesus pode guiar a história de alguém com Jesus. Portanto, querido amigo que está aqui, Sofia, Valdêncio, Juan, Mara, Denise, Samuel, você precisa contar a tua história com Jesus para alguém. Não conta a história, pastor, mas eu não sei pregar. Não prega o sermão de ninguém, irmão. Prega só o que você entendeu na palavra de Deus. Pastor, mas eu não sou muito eloquente. Eu também não. Por que que tem que ser eu? Por que que tem que ser eu? Tem muita gente que prega muito melhor do que eu. Tem muita gente que canta melhor do que eu. Se eu cantar até resistência no meu banheiro, queima. Por que que tem que ser eu? Por que que não pode ser alguém melhor do que eu? Por exemplo, tem uma pessoa aqui, o esposo da professora Eliane, alguém que eu admiro muito, um grande pregador, pastor Dudu. Ele prega muito melhor do que eu. Mas por que que tem que ser eu? Porque eu tenho uma história com Jesus que eu preciso contar. Você tem uma história com Jesus que você precisa contar. Amanhã eu vou te contar a história do primeiro missionário que Jesus enviou na história da Bíblia. E ele só disse para esse missionário: vai e conta o que eu fiz com você. Pastor, mas eu não tenho uma história com Jesus. Então aí é um problema, irmão. Você precisa viver a tua história com Jesus. E você vai conhecer Jesus quando você começar a trabalhar para ele. Você vai conhecer Jesus de verdade quando você colocar a mão no arado, quando você pegar a tua Bíblia, quando você der estudos bíblicos, quando você for e buscar um amigo teu para começar a viver a vida eterna em Jesus Cristo, para ter os seus pecados perdoados, para ter a vida eterna em Jesus. Deus abençoe vocês. Vamos, vamos ficar por aqui com a nossa aula e eu gostaria de enfatizar mais uma vez. Por que que tem que ser você? Por que que tem que ser eu? Porque a sua história com Jesus precisa ser contada. Você precisa contar a sua história com o Senhor Jesus. Deixa eu abençoe. Forte abraço para vocês. Feche seus olhos. Queria convidar você agora a orar, tá? Feche seus olhos. Feche seus olhos e vamos conversar com esse Jesus que nos ama, que está te preparando. Gente que está aqui, gente bonita. Moisés, Ana, Laura, Jorge, Grace, Samila, Larissa. Jesus está te chamando para viver coisas incríveis ao lado dele. Jesus está te chamando para viver coisas incríveis, para ser preparado, para ser um grande pregador do Evangelho, uma grande pregadora do Evangelho, fazendo a diferença de verdade. Mas para isso você precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. E você não vai encontrar Jesus sentado num banco de uma igreja reclamando da programação. Você vai ter um encontro verdadeiro com Ele quando você for pregar o Evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando esse teu amigo a ir pregar o Evangelho, batizar e ensinar o outro, e assim faz esse grande efeito dominó até a volta do Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Senhor Jesus, muitíssimo obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensina, obrigado porque o Senhor nos protege, obrigado porque o Senhor nos confronta com a tua palavra e nos dá a oportunidade, Senhor Jesus, de, de crescer, de aprender.
de estar envolvido na preparação desse mundo para a segunda vinda de Jesus. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, uma bênção muito especial sobre esse grupo, mas eu, em especial, se eu puder, como filho teu, como alguém que te ama e que o Senhor ama, eu quero te pedir, Senhor Jesus, que incomode o coração dessa turma, que incomode de verdade o coração deles. Eu quero pedir especialmente por eles que já têm algum tempo na igreja, talvez já tenham famílias cristãs, pais adventistas, gente que está envolvida na liderança, mas que ainda não tem um encontro verdadeiro contigo, Senhor Jesus. Dá para ele a oportunidade de serviço que vai levá-los a te ver, a ter um encontro verdadeiro contigo. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite que o Senhor nos faz, obrigado pela grande comissão, que é uma ordem, que não é uma sugestão, de ir pregar o evangelho, batizar as pessoas, levá-las num caminho para Canaã celestial e ensinar elas a levar outras pessoas aos pés de Jesus Cristo. Abençoa esse grupo, abençoa a liderança desse grupo, abençoa cada uma das líderes do Ministério da Criança e do Adolescente que estão aqui, que elas sejam verdadeiras discipuladoras, gente que multiplica o amor de Jesus, que faz discípulos, que vai além, que é uma inspiração para essa nova geração tão necessitada de referência. Obrigado por tudo, Senhor Jesus. Te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo e agradecemos por essa aula e te pedimos as bênçãos e a presença do Espírito conosco para sempre. Amém.